Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre pedras naturais. Quando a gente falou sobre seixos, vocês se interessaram bastante, mas existem vários tipos de pedras naturais e várias composições que a gente pode fazer. Aqui a gente trouxe alguns tipos, né, incluindo seixos que vocês adoram e nós também, né, mas a gente também trouxe pedras naturais e também revestimentos que imitam pedras naturais, que tem de várias texturas, formatos e tamanhos. Então vocês podem ter coisas, vamos dizer, mais bem acabadinhas, mais lisinhos, assim, mais uniforme. Depois a gente tem aspectos mais porosos, grossos e até com texturas elevadas também, sem ser exatamente as pedrinhas. E é importante a gente falar que existem N tonalidades, mas a gente trouxe aqui uma bem branquinha e uma bem escura, que são dois padrões de bastante contraste entre si. E, por exemplo, o seixo rolado, que a gente tem essas pedrinhas bem redondinhas, que são realmente as pedrinhas do fundo do rio, onde a gente tem, com o movimento da água, esse contorno bem arredondado de todas elas. A gente tem a opção de fazer o contraste, por exemplo, com uma pedra de travertino, né? Que dá esse aspecto mais rústico, ele traz uma combinação super legal para um ambiente, por exemplo, de um spa ou de uma área externa, algum jardim que você queira fazer, por exemplo, uma área gourmet com um revestimento diferente. Essas são ótimas opções. Mas a gente também tem a opção das pedras mais escuras. Quando a gente traz essa tonalidade um pouco mais escura, a gente tem também outras opções para, entre aspas, ter um custo-benefício até mais interessante, que são os porcelanatos, que podem ser esses com aspecto mais polido, ou até mesmo esse rústico mais áspero para partes de piscina, por exemplo, são super interessantes porque eles são antiderrapantes, inclusive. Além disso, eles dão aspectos diferentes e têm valores completamente diferentes e usos muito diferentes. Por exemplo, a gente não vai usar uma pedra natural para fazer uma garagem, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente fala que a gente tem que tirar o melhor de cada combinação. E o legal das pedras naturais não é simplesmente você colocar ela, soltar ela no ar. O legal é as combinações que você pode fazer com ela. Então, assim, eu vou colocar ela num detalhe, por exemplo, vou colocar elas soltas, por exemplo, as pedras soltas, em volta da piscina, assim, que deixa, sabe, elas soltinhas, mas dentro da piscina eu vou colocar o mesmo aspecto, só que vai ter um custo-benefício menor em volta de toda a piscina. Então isso, você utilizando vários tipos de revestimento de diferentes formatos, além de ter um custo melhor, benefício melhor, fica um aspecto mais orgânico, mais funcional e até mais interessante e super exclusivo, né? Então, ninguém vai fazer uma combinação, ninguém não, mas assim, as combinações serão diferentes para cada tipo de uso, o que torna ainda mais interessante. Eles ficam ainda mais personalizados nos projetos. Por exemplo, se a gente usa uma mescla de seixo rolado, branco e o preto, por exemplo, já dá um aspecto super diferente para outros ambientes. A gente pode mesclar, por exemplo, um backsplash, que é a parte de frontão de bancada, fazer com esse tipo de acabamento, ou até mesmo aquela parte embaixo da ilha, onde a gente geralmente bate o pé e precisa de um revestimento um pouco mais, entre aspas, bruto, para que a gente não tenha uma manutenção tão regular assim. Mas acho que dá um contraste super bonito e fica uma opção bem personalizada para os projetos. Além disso, vou fazer até um adendo que a Camila falou, por exemplo, você tem uma piscina, mas você quer colocar só uma parede de destaque de um seixo. Ou seixo, ou o mais rústico, que tem um custo um pouco mais alto. Imagine você fazer uma cascata, ou uma água que tem, ou até uma borda infinita, você vai usar muito menos material e vai dar um aspecto muito, porque vai parecer que o todo é daquela pedra. Então você pode escolher lugares para colocá-la. Gente, além disso, tem muito tipo de pedra natural, né? A gente trouxe algumas bem interessantes que, assim, a gente utiliza bastante nos nossos projetos, faz uma diferenciação muito legal, às vezes as pessoas se perdem ali, porque tem muito tipo de pedra, não é só usado na fachada, tem coisas mais, entre aspas, delicadas que a gente pode pontuar e fica com um aspecto muito legal. A gente quis trazer algumas um pouco mais diferentes do que você vê por aí e que às vezes o pessoal fica em dúvida onde utilizar. Mas fiquem tranquilos, a gente vai trazer algumas opções em breve para que vocês entendam direitinho qual é a melhor maneira de montar essa composição. Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, a gente está à disposição.